Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouquinho tem mais uma sugestão de artesanato para vocês, passo a passo com Maura Castro, uma almofada de Natal porta-controle remotos. Mas agora a gente fala um pouquinho sobre legislação trabalhista e algumas mudanças que podem acontecer, mudanças significativas, importantes. Por isso, para deixar todo mundo atualizado, a gente recebe hoje o advogado Dr. Giovanni Ítalo de Oliveira. Muito obrigada pela gentileza da participação, Dr. Giovanni. De nada, Tati, é um prazer estar com você. Prazer tê-lo conosco. Doutor, para a gente começar, vamos pincelar, então, quais são essas principais mudanças, as mais significativas, até para o pessoal em casa ficar bem atento, porque quando a gente fala, né, em questões trabalhistas, a gente tem que ter uma atenção redobrada, sim. Sim, com certeza. Na verdade, Tati, muito tem se comentado a respeito dessas mudanças, porque quando se fala em mudanças de legislação, o trabalhador pensa que, na verdade, tudo vai em prejuízo a ele. E a verdade não é essa, né? Na verdade, o que se tenta hoje é você buscar uma relação mais duradoura, até para você ter uma estabilidade maior no emprego e etc., e uma relação mais madura entre empregado e empregador. Então, a ideia do que se pensa agora em mudar é muito boa, né? A título de ilustração, se pensa agora em regulamentação do trabalho terceirizado, se pensa em criação de estabilidades do emprego, se pensa em criação, em uma flexibilização e uma proteção ao acordo coletivo de trabalho, ou seja, os sindicatos de classe, quer sejam dos empregadores, dos empregados, se compõem para poder regulamentar a espécie de relação trabalhista que eles vão ter, independente da questão da legislação. Obviamente que não vai poder ferir a legislação pátria, mas normalmente flexibilizando o contrato de trabalho. Na prática, quais as mudanças que podem acontecer? E por que eu pergunto isso? As pessoas, elas se preocupam muito, eu acho que isso é natural do ser humano, em de repente ter ali um benefício perdido, né, um direito ferido. Então, assim, as pessoas, quando a gente fala, né, em mudanças da legislação trabalhista, será que corre o risco de eu perder meu 13º? Será que corre o risco de eu perder, não sei, meu direito a ganhar, né, férias? Enfim, o que de fato pode mudar e como essas mudanças vão afetar, na prática, os trabalhadores? Olha, a previsibilidade da mudança da legislação, ela já descarta de plano a questão do 13º e das férias. Ou seja, não há nenhum risco. Não vai haver mudanças nesse sentido. Não há nenhum risco do trabalhador perder esses benefícios, tá certo? O que ela vai buscar, na verdade, é prestigiar, por exemplo, essa composição que eu acabei de dizer, entre os sindicatos de classe. Qual que é a ideia, na verdade, Tati? Aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil não, na própria região nossa metropolitana aqui, nós estamos, nesse ano, já com 18 mil cargos de emprego, com 18 mil desempregados já. Ou seja, nós estamos com um déficit de 18 mil empregos na região só este ano. E só na região, Só né? na região. A título de exemplo, a própria Continental acabou de falir, né? Aqui em Hortolândia, que empregava mais de 5 mil funcionários e etc. Então, o que acontece? As empresas, hoje, com a legislação trabalhista que nós temos, elas não conseguem ter nenhum tipo de negociação. Por quê? Porque os encargos que advêm do contrato de trabalho são muito maiores do que o próprio salário do trabalhador. Então, a ideia é você ter uma flexibilização tributária com relação ao seu contrato de trabalho e com relação ao próprio empregado, flexibilizar esse contrato de trabalho. Como? Ao invés do desemprego, ao invés de eu demitir o meu empregado, eu posso diminuir a carga horária dele, por exemplo, e com relação a isso, diminuir um pouco o salário. Mas, na verdade, eu permito que ele tenha uma segunda fonte de ganho, um segundo emprego, porque a carga horária é reduzida. É muito melhor, nesse caso específico, você não demitir e manter a estabilidade no emprego. É melhor você ter o emprego do que não ter. E hoje é impossível você fazer isso. Quando você fala em redução da carga horária, você não pode falar em redução salarial. E a flexibilização, a negociação entre os sindicatos vai permitir, por exemplo, isso. Então, eu diria para você, olha, seu salário é R$1.000. Você trabalha 8 horas por dia. Então, vamos fazer melhor? Você vai trabalhar, então, 6 horas por dia e eu vou te pagar 800. Por quê? Porque a minha produção não necessita da sua carga de horária de 8 horas. Mas eu não quero te despedir, porque senão eu vou ser obrigado a fazer isso. Hoje isso é proibido, mas se houver essa mudança, essa prática ela vai ser aplicada, exatamente. Quais outras mudanças como essas significativas podem acontecer? Uma regulamentação do trabalho terceirizado. O que é a regulamentação do trabalho terceirizado? Hoje, na verdade, o empregador, principalmente, ele sofre demais com o trabalho terceirizado. Às vezes ele imagina que quando ele não vai contratar ninguém, esse empregado advém de uma terceira empresa que vai fornecer aqueles serviços a ele, ele acha que ele não tem nenhum ônus. Muito pelo contrário.
Porque como eu não consigo regulamentar e a lei especificamente não dita quais são as regras a respeito disso, o empregador, o tomador dos serviços daquele prestador de serviço, ele é responsável também pelos direitos do empregado. E normalmente ele não sabe disso. Então o que ele faz? Ele contrata, achando que está isento daqueles encargos do empregado, ele tem um contrato de natureza civil com o prestador de serviços para ele, que traz o empregado até a sua empresa, e acha que isso não vai causar nenhum ônus para ele. O que vai acontecer? Quando ele é demitido, você acaba descobrindo que não pagaram os direitos daquele empregado, não pagaram as férias, não pagaram o fundo de garantia nem nada. E ele, como tomador de serviço, é responsável. Então essa regulamentação deixa, na verdade, no escuro o próprio contratante, o próprio empregador. E regulamentando esse tipo de coisa, na verdade, o que vai acontecer? Eu fico mais seguro para a contratação de empresas terceirizadas, de empresas que vêm prestar o serviço na minha empresa, sem necessariamente ter um contrato de trabalho comigo. E isso vai gerar também uma estabilidade para o próprio empregado. Ele deixa de ser um empregado que vive no anonimato, um empregado que não contribui com a Previdência, que não vai ter sua aposentadoria regulamentada, e ele pode trabalhar numa empresa terceirizada tranquilamente. Eu achei importante e oportuno a gente falar um pouquinho sobre isso, exatamente porque as pessoas começaram a ter muitas dúvidas, né? Aparece às vezes uma reportagem aqui, outra reportagem ali, o pessoal, mas como assim, né? Mudanças na legislação trabalhista? A gente ouve muito falar também sobre a reforma na Previdência, né? E mudanças. Eu acho que vale a pena as pessoas em casa procurarem, então, se informar direitinho, por isso que a gente está abrindo espaço no mulher.com, para poder atualizar todo mundo de casa, então, dessas possíveis mudanças que podem ocorrer, para você ficar atento, para você se programar. E aqui a gente fala também para os dois lados, né? Tanto o empregador quanto o empregado. E a questão também da reforma previdenciária está muito em alta e cria muita expectativa e medo nas pessoas. Com certeza. Na verdade, hoje, até a alteração da relação de trabalho, ela foi prorrogada, na verdade, ela foi postergada para um segundo momento, priorizando agora a questão da reforma previdenciária. E é óbvio, na maioria das vezes, as pessoas, principalmente quando estão entrando no mercado de trabalho, ele não tem nem ideia de quando ele vai poder se aposentar, o que ele precisa fazer para se aposentar, com quantos anos vai se aposentar. E com essa reforma toda, vale muito se prestar bastante atenção para você saber de que forma você entra no mercado de trabalho até onde você vai chegar, né? Mas, por outro lado, a gente não pode descartar que é necessário isso, quer seja para o país, porque a Previdência hoje ela já explodiu. Né? A Previdência hoje acabou, diante do que vinha acontecendo, diante de todos os anos de contribuição, etc., ela acabou explodindo. Então, ela hoje é deficitária completamente. Por mais que se entre muitas pessoas no mercado de trabalho, muitas pessoas se aposentaram muito cedo. Nós temos questões de contrato de trabalho em que as pessoas se aposentavam com 42, 43, 44 anos, 45, e ainda estão se aposentando sem alteração. Se você for considerar que no estado de São Paulo a idade média de vida é de 78 a 80 anos, você vai imaginar que, na verdade, ele trabalhou menos da metade da vida dele, porque ele entra no mercado de trabalho com 16 anos e depois ele passa 40, 50 anos recebendo a contribuição. Ou seja, eu não consigo ter uma balança nesse sentido. Então é necessária essa reforma previdenciária. Não em prejuízo dos trabalhadores, mas observando efetivamente que a contribuição previdenciária ela é algo que vai trazer para você um retorno na sua velhice, quando você não mais conseguir entrar no mercado de trabalho, quando você precisar necessariamente descansar. E não significar um plus salarial. Porque, na verdade, essas pessoas que se aposentam tão cedo, elas não param de trabalhar, elas continuam trabalhando. Mas a sua contribuição é ínfima perto daquilo que ele recebe. Então é necessário realmente uma reforma tributária urgente, né? Eu vou fazer um intervalo rápido e no próximo bloco a gente vai responder as suas perguntas. Tem dúvida? Está com algum receio? Participe ligando 0 operadora 19 3871 9620. Aproveite os nossos espaços nas redes sociais, recebendo hoje para um bate-papo bastante esclarecedor o advogado Giovanni Ítalo de Oliveira, falando um pouquinho sobre as mudanças na legislação trabalhista. Participe, voltamos em instantes.